Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que alegria, que felicidade, mais uma vez poder estar chegando até você com o programa Encontro com a Palavra. Esse é um estudo de toda a Bíblia e já estamos em nossa segunda aula do livro de Eclesiastes. No último programa vimos algumas declarações que Salomão fez no livro de Eclesiastes, questionando e duvidando de Deus. Ao mesmo tempo, vimos que ele duvida de Deus e também faz profundas e inspiradas declarações, joias e sabedoria, como são seus provérbios. Hoje, vamos analisar outras passagens preciosas do livro de Eclesiastes. No capítulo 3 encontramos um bonito texto que diz que Deus tem um tempo para tudo. Nos versículos de 1 a 8, Salomão está dizendo que as coisas ou são ou não são, ou são uma coisa ou outra. Esse lindo texto nos diz que Deus tem um tempo para tudo e assemelha-se a uma frase do Salmo 1. Dá fruto no tempo certo. No tempo certo, na obra de Deus, na vida de uma pessoa e no tempo de Deus. Existe uma frase popular muito usada, ou é ou não é. E às vezes a resposta a essa pergunta é, nem uma coisa nem outra. Haverá um tempo que será e outro que não será. A seguir, nos versículos 10 e 11, ele diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse é um bonito pensamento e é por isso que homens como Jó perguntaram, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Salomão é até um pouco cínico quando escreve, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Salomão está fazendo aí uma observação muito interessante. Ele está descrevendo aquela pessoa viciada no trabalho, cujos filhos já são crescidos e mesmo assim essa pessoa trabalha 18, 24 horas por dia para ganhar dinheiro em cima de dinheiro, quando nem ele nem sua família precisam de mais dinheiro. Se você perguntar a uma dessas pessoas por que ela trabalha tanto, ela dirá que é para sustentar a família. Mas lá no fundo ela sabe que outras forças a levam a esse vício em trabalho. A explicação do viciado geralmente não tem fundamento. Em Gênesis 3, quando Deus perguntou ao homem, onde está você? O homem respondeu, escondi-me. Quando estudamos Gênesis, eu disse que a resposta do homem mostra como ele era e como ele é hoje. Os seres humanos se escondem de muitas maneiras. Comem muito, dormem demais, divertem-se e trabalham muito. Trabalhar demais pode ser uma forma de se esconder de Deus. Creio que é disso que Salomão está falando nesse texto. No capítulo 4, Salomão também traz uma bonita visão do casamento. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. É claro que Salomão está pensando no casamento. Quando Deus planejou o casamento, pretendia que os seres humanos tivessem mais do que uma relação de acasalamento. Quando 2 animais se relacionam e procriam, eles não se tornam uma somente espírito. Mas quando Deus planejou o relacionamento entre o homem e mulher, ele quis que os dois se tornassem um só espírito. O espírito é uma das dobras desse cordão. Deus também planejou que o homem e a mulher tenham uma só mente e que se comuniquem, sejam emocional e intelectualmente ligados.
A terceira dobra desse cordão é a união física, como expressão desses laços mais profundos da mente e do espírito. O seu casamento será como um cordão de 3 dobras, quando tiver a ligação espiritual e intelectual, e como expressão das 2 primeiras, a ligação física. Quando a ligação física se quebra devido a doenças ou idade, você ainda tem a ligação espiritual e intelectual, que são os 2/3 mais importantes do casamento. O problema com os casamentos de hoje é que eles são só físicos. Deus planejou a comunhão no casamento. Ele também planejou o relacionamento físico que expressa as dimensões espiritual e intelectual no casamento. Os conselheiros matrimoniais dizem que a dimensão física do casamento corresponde a apenas 10% do relacionamento. Mas quando há problemas na área física, o sexo pode significar 90% do problema. O sexo foi feito como expressão prazerosa dos laços de comunhão e comunicação no casamento. No capítulo 7, Salomão dá mais um grande ensinamento. Esse capítulo parece uma miniatura do livro de Jó. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem se lembrar disso. A tristeza é melhor do que o riso, porque o riso triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. Nesse trecho, Salomão está nos dizendo uma coisa que todo pastor já sabe. Tem uma ocasião em que o pastor tem a atenção de todo mundo e todos ouvem atentamente o que ele fala. É num velório. No velório, todos ouvem o pastor e o sistema de valores da congregação está em sintonia com o sistema de valores de Deus. Em um velório, as pessoas pensam sobre a eternidade. Elas pensam na inevitável eternidade e percebem que essa dimensão é a mais importante da vida. Todos sabem que um dia a morte chegará, e não há dúvidas de que todos nós morremos. Pensamos nessas coisas quando vamos a um velório. Deus quer que o nosso sistema de valores esteja alinhado com o dele. E foi por isso que ele disse através de Salomão que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. O homem sábio, portanto, pensa mais na morte. Isso não quer dizer que ele seja mórbido, nem que queira morrer. Em um velório, o homem sábio fica mais consciente de sua mortalidade e é forçado a aceitar a realidade de que não vai viver para sempre. E assim, sabiamente, prepara-se para a eternidade. Temos mais um bom conselho nesse capítulo. Diz assim: não diga porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Bom, parece que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de nostalgia, não é? Temos a tendência de nos lembrarmos apenas dos bons momentos como se fossem melhores do que realmente foram. Não nos lembramos dos pontos negativos. O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 3 de sua carta aos Filipenses que há momentos em que torna-se importante aplicar esse princípio. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Há momentos em nossas vidas que temos que esquecer o que ficou para trás. Salomão também diz: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Esse não é exatamente o tipo de conselho que esperamos ouvir de um líder espiritual. Salomão está nos alertando quanto ao perigo de nos tornarmos fariseus. Se você chegar ao ponto de se achar muito correto, provavelmente subestimará os outros. Se você passar para os seus filhos uma imagem de perfeição, se tornará um exemplo irreal e inatingível para eles. Por isso, não assuma a posição de muito correto, porque, segundo Salomão, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Tire a máscara, não seja hipócrita. No capítulo 11 encontramos esse conselho. Atire seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus e o Criador de todas as coisas.
Plante de manhã sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esse é um lindo ensinamento que se aplica principalmente aos jovens e que deve ser lembrado por aqueles que têm ministérios com os jovens. Se você é um professor da escola dominical ou trabalha com jovens, ou se tem adolescentes em casa, preste atenção neste princípio. Quando trabalhamos com os jovens, os frutos vêm mais tarde. A adolescência é uma fase muito difícil para os jovens e para aqueles que trabalham com eles. Se você os está ajudando, eles dão a impressão de que passariam sem sua ajuda. Parece uma conspiração. Eles decidem que não vão rir de suas piadas e fingem que não ouvem o que você está falando. Isso não quer dizer que sua ajuda não serve para nada. A sua parte é atirar o seu pão sobre as águas e plantar de manhã sua semente, pois você não sabe se esta ou aquela produzirá. Isso é com Deus. A nossa parte é sermos fiéis. Por isso, seja fiel a Deus e plante com fidelidade. Deus fará prosperar conforme a vontade dele. O livro de Eclesiastes termina com esse lindo trecho. Lembre-se do seu Criador nos dias de sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Essa é a mensagem básica do sermão de Salomão aos jovens de Israel. Salomão aconselha os jovens a se alegrarem nos dias da mocidade e aproveitarem cada minuto, mas depois ele diz, lembre-se do seu Criador. Segue-se uma linda poesia inspirada que descreve a velhice, quando todo o corpo enfraquece. Salomão aconselha, lembre-se do teu Criador antes que os dias difíceis se aproximem, quando os guardas da casa tremerem, referindo-se aos braços e às mãos, os homens fortes caminharem encurvados, aquele se refere às pernas. Quando pararem os moedores, isso seriam os dentes, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, são os olhos. Quando as portas da rua forem fechadas, os ouvidos. Quando o barulho das aves o fizer despertar, quando florir a amendoeira, os cabelos brancos. Salomão começa a falar da morte, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Salomão estava aproximando-se da morte e já era velho quando fez essa pregação. E ele diz, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Esse é o final do sermão. E é muito emocionante. Um lindo sermão dado aos jovens de Israel por um velho rei. Vamos ficando por aqui. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.